Olá! Olá, amados e amadas, tudo bem? Quer dizer, é com o coração cheio de alegria que a gente está aqui novamente para nós trabalharmos um pouquinho falarmos um pouquinho sobre a língua portuguesa, tá certo? Então, nós vamos iniciar nossa aula, como a gente sempre tem feito, com um texto, com uma leitura que a gente chama de leitura de leite, leitura de entretenimento, uma leitura para refrescar, para dizer que a gente está começando a nossa aula de língua portuguesa, tudo bem? E hoje, assim, nós vamos trabalhar, nós vamos tentar aprender, vamos tentar inferir, nós vamos trabalhar as habilidades da Prova Brasil. O que é isso? Nós vamos trabalhar duas habilidades da Prova Brasil. Nós vamos tentar inferir o assunto que tem nos textos, certo? Aí o texto pode ser uma tirinha, uma carta, um conto. O importante é nós lermos esse texto e tentarmos deduzir, inferir sobre o conteúdo que ele está falando, tudo bem? Vamos começar com a nossa leitura? Está começando a aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Sanilde Macedo e a gente junto, nós vamos aproveitar aqui um pouquinho mais sobre o conhecimento dessa língua maravilhosa que é a língua portuguesa, tudo bem? Então vamos fazer como sempre. Eu vou ler o texto aqui e vocês lerão o texto aí na casa de vocês, certo? Amados, o que é importante? É importante vocês começarem a ler o texto junto com a professora, para quê? Para que vocês entrem assim também dentro do conteúdo, fiquem amigos dos personagens, já façam assim previsões do que vai acontecer no texto. É uma viagem, o texto é uma viagem, mas para a gente viajar no texto a gente tem que entrar, tem que embarcar, tá bom? Vamos lá? Hora da leitura. Gente, o nosso texto hoje fala sobre uma velha contrabandista. Olha que legal. Geralmente, contrabandista, você nunca imagina uma pessoa, um idoso, não é verdade? Sempre a gente atribui a contrabandista a alguém mais jovem. E ainda mais sendo uma mulher, uma velha, certo? Então, temos aí a velha contrabandista, é do Stanislau Ponte Preta. Vamos lá, vamos embarcar nessa viagem? Olha só, meus amados, diz que era uma velhinha que sabia andar de lambreta. Todo dia ela passava pela fronteira montada na lambreta, com um bruto saco atrás da lambreta. O pessoal da alfândega, tudo malandro velho, começou a desconfiar da velhinha. Um dia, quando ela vinha na lambreta com o saco atrás, o fiscal da alfândega mandou ela parar. A velhinha parou e então o fiscal perguntou assim para ela: "Escuta aqui, vovozinha, a senhora passa aqui todo dia com esse saco aí atrás. Que diabo a senhora leva nesse saco?" A velhinha sorriu com os poucos dentes que lhe restavam e mais outros que ela adquirira no odontólogo e respondeu: "É areia." Aí quem sorriu foi o fiscal. Acho que não era areia nenhuma. E mandou a velhinha saltar da lambreta para examinar o saco. A velhinha saltou. O fiscal esvaziou o saco e dentro só tinha areia. Muito encabulado, ordenou a velhinha que fosse em frente. Ela montou na lambreta e foi embora, com um saco de areia atrás. Mas o fiscal desconfiado ainda. Talvez a velhinha passasse um dia com areia e no outro com muamba, dentro daquele maldito saco. No dia seguinte, quando ela passou na lambreta com o saco atrás, o fiscal mandou parar outra vez. Perguntou o que ela levava no saco e ela respondeu que era areia, uai. O fiscal examinou e era mesmo. Durante um mês seguido, o fiscal interceptou a velhinha e todas as vezes o que ela levava no saco era areia. Diz que foi aí que o fiscal se chateou. "Olha, vovozinha, eu sou fiscal de alfândega com 40 anos de serviço. Manjo essa coisa de contrabando para burro. Ninguém me tira da cabeça que a senhora é contrabandista." "Mas no saco só tem areia", insistiu a velhinha. E já ia tocar a lambreta quando o fiscal propôs: "Eu prometo à senhora que deixo a senhora passar. Não dou paste, não apreendo, não conto nada a ninguém. Mas a senhora vai me dizer qual é o contrabando que a senhora está passando por aqui todos os dias?" "O senhor promete que não espalha?" Quis saber a velhinha. "Juro", respondeu o fiscal. "É lambreta."
Gente, tá aí um textinho do Stanislau Ponte Preta. Vocês viram que a velhinha passava o tempo todinho com a... Realmente ela levava areia. E a função dele ali era ver o que ela estava contrabandeando. E ela passava de boas, né? Porque ninguém vai imaginar que isso estava acontecendo. Agora, ele, como ele mesmo se nomeia aí, ele já era fiscal, ele tinha um certo tempo já de profissão. E aquilo ali estava soando estranho para ele. O que ele fez? Ele foi na amizade com a velhinha. Me diga aí, eu não conto nada e tal. E ela disse, é a lambreta. Eu estou contrabandeando, é a lambreta. Não é areia. Tá aí um textinho para a gente de entretenimento, para que a gente possa começar realmente agora com a nossa aula, certo? Então, meus amados, nós vamos trabalhar hoje o gênero textual carta e o gênero textual conto. E o que nós vamos querer saber da carta e do conto? O que a gente vai pegar? Como eu falei para vocês no início, nós vamos fazer o quê? Nós vamos inferir o conteúdo, as expressões, o sentido das expressões dentro de uma carta, o sentido das expressões, o sentido das palavras dentro de um conto, certo? Agora a gente pode começar, Amadinho, perguntando gênero textual. O que é isso mesmo? Hoje em dia a gente fala muito que a gramática tem que ser contextualizada, e para isso a gente vai se valer dos gêneros textuais. Então, o que é mesmo, professora, essa tal de gêneros textuais? Gente, gênero textual é uma classificação que a gente usa para determinar o texto de acordo com as características em relação a um contexto. Deu para entender? É assim que nós vamos classificar os textos. São as características do texto que determinam qual é o gênero que ele pertence. Agora eu queria pontuar para vocês que mais que as características que determinam o gênero, quem vai determinar é a funcionalidade. Quer dizer, eu vou ver qual é a função desse texto, qual é o propósito comunicativo desse texto, para que eu possa dizer que ele é gênero textual isso ou aquilo, certo? Mas esse não é o nosso assunto de hoje, tudo bem? Aí nós vamos começar com o gênero textual carta. Meus amados, pela idade de vocês, eu não sei nem se vocês já chegaram a ver uma carta de verdade na mão de vocês, certo? Mas carta é um gênero textual que tem a seguinte característica. A carta ela tem uma comunicação breve, a carta ela pode ser pessoal ou impessoal, você pode mandar para um amigo, para uma pessoa próxima, ou também a carta você pode se valer da carta para pedir emprego, por exemplo, certo? O assunto de uma carta é um assunto livre. É você que vai dizer o que você quer falar, o que você vai colocar dentro do seu texto, o que você vai colocar, qual é o assunto que você vai colocar dentro daquela carta. Não tem nada de difícil. E a estrutura da carta? Como é que a carta se apresenta? Ó, a carta ela vai ter o local, para identificar onde que você está, o local, vai ter a data. Vai ter um vocativo. Vocativo é uma expressão de chamamento. Você chama a atenção do seu interlocutor. Vai ter o corpo do texto, vai ter o destino. Aquela carta ali vai ter um destino, vai para aquele lugar. Vai ter o remetente. Quem é o remetente? Remetente é você que está remetendo a carta. E tem uma linguagem também. A linguagem vai variar para quem você vai mandar de acordo com o seu interlocutor. Você vai mandar para uma pessoa bem próxima, você pode usar uma linguagem coloquial. Você vai fazer uma carta, vai mandar uma carta para uma coisa mais formal, mais assim, você vai ter que usar a linguagem formal, certo? Tudo bem até aqui, meus amados? Vamos ler uma caixinha? Então, eu trouxe aí essa pequena caixinha para vocês, que esse cachorrinho aí, ele manda para a dona dele. Olha que interessante. Aí eu falei para vocês na questão do local e da data, vai estar no outro slide, certo? Então, o que é que ele fala aqui? Ele fala assim, cara senhora Leroy, a senhora ficou mesmo tão aborrecida por causa da torta de frango? Puxa, por que não discutiu o assunto comigo? Poderia ter dito assim, Sam, não mexa na torta, é para janta. Seria assim tão difícil? Isso nos teria poupado um bocado de ressentimento. Nem preciso lhe dizer como sou horrivelmente maltratado. A senhora me disse que preciso ter paciência e aceitar o fato de que permanecerei aqui até o fim do período determinado. Tem consciência de que ele dura 2 meses? Sabe o que isso representa em anos caninos? Sinceramente, seu Sam.
Então, meus amados, nós temos aí essa cartinha. Quem está mandando essa cartinha, quem está mandando essa carta, quem está recebendo essa carta, o corpus da carta, certo? E o vocativo. Tudo bem até aí? Então, vamos para lá. Nós já falamos aqui no início que nós temos que fazer o quê? Nós vamos inferir o sentido da palavra ou inferir o sentido de algumas expressões aqui dentro do texto. Essa é a nossa meta de hoje, certo? Isso é o que nós vamos tentar aprender hoje, tudo bem? Então é o seguinte, nós estamos no gênero carta, nós já lemos uma cartinha, nós já vimos as características da carta, vamos ver agora o que nos foi proposto para a aula de hoje, vamos lá? Então, no texto, vocês viram aí que tem a palavra ressentimento. Então, ele pergunta aqui, ressentimento, aí ele dá 4 opções para você dizer. Você acha que você conhece a palavra ressentimento? Você já ouviu falar nessa palavra ressentimento? Essa palavra dentro dessa caixinha, dentro desse textinho aqui, ela tem um sentido de contentamento, ela tem um sentido de alegria, ela tem um sentido de gozo ou ela tem um sentido de aborrecimento? Dentro dessa carta que nós acabamos de ler, qual é o sentido da palavra ressentimento que vocês marcariam aqui? Eu acho que está bem claro, não está não, gente? O cachorrinho, ele está meio aborrecido, ele está meio magoado, ele não está assim muito de boa com a senhora Leroy, né? Então, qual é a resposta que nós temos aí? Ressentimento tem o mesmo sentido das alternativas que se apresentam aqui, ressentimento tem o mesmo sentido de aborrecido, tudo bem? Vamos para a segunda questão? Ele coloca aqui para a gente também, olha só. Anos caninos é o mesmo que... Aí tem aqui, ó, anos de vida do cachorro, tem aqui meses de vida dos animais, pouco tempo de vida e tem a letra D com imortalidade dos caninos. Amadinho, qual a alternativa que você marcaria aqui? Qual a letra? Tia, essa letra aqui, eu marco a letra A, B, a C, a D. Você vai no texto, você olha para o texto, você compreende toda a situação que está acontecendo no texto para que você venha para cá fazer a sua inferência. Tudo bem? Nós vamos marcar qual aqui? O que é que vocês acham? Quando ele fala assim, a senhora tem consciência de que ele dura 2 meses? Sabe o que 2 meses representa em anos caninos? Então, nós temos aqui em anos de vida dos cachorros. 2 meses é muito tempo na vida de um cachorro. Tudo bem? Vamos para frente? Tá dando certo aí, meus amados? Vocês estão entendendo? Né? Tem outra caixinha aqui. Quem é que tem uma The Best Friend aí na sala de aula? Que é a melhor amiga, né? Geralmente, melhor amiga, a gente manda aquele bilhetinho na sala de aula, dentro da sala de aula. Na hora do recreio, a gente está com a nossa The Best, né? The Best Friend. Nós estamos lá. E essa carta aqui também é de uma The Best para outra, de uma amiga para outra, certo? Vamos ver aqui o que diz? Começamos assim, Teresina, 20 de junho de 2021. A maioria de vocês observam que é uma carta recente, né? Uma cartinha recente, né? A gente pode até exercitar essa questão das cartinhas, você mandando aí uma cartinha para uma colega sua, para um amigo seu, dizendo como é que você está passando, se você está ficando em casa, se você está se cuidando. A gente pode falar sobre isso, né? Dentro de uma carta, né? Vamos lá? Querida amiga, foi um prazer muito grande receber sua cartinha. Pequena, mas tão afetuosa que me deixou envaidecida. Aqui em casa estamos todos bem, já esperando, ansiosos pelo Natal, para que o clima fique bem exalado de amor e esperança. Agradeço muito o livro que me mandou. Gostei de recebê-lo e principalmente de suas palavras carinhosas na primeira página. Me fez crer que nossa amizade vai sempre perdurar. Abraço de sua amiga Matilda. Ok, gente, então nós temos aí a Matilda mandando uma caixinha aqui para a amiga dela. Nós vamos fazer aqui a inferência da palavra afetuosa e a inferência da expressão exalado de amor. O que é inferência? Qual o sentido que tem essas palavras dentro do texto? Meus amados, vocês sabem que a língua portuguesa, ela é um arcabouço, ela é um oceano, não só do léxico dela, mas também dos sentidos. E a gente já viu isso aqui, nós já trabalhamos isso em sala de aula, né? Então, assim, uma mesma palavra tem vários sentidos. O que nós precisamos perceber é o sentido que aquela palavra tem naquele contexto, né?
O sentido que aquela palavra tem naquele contexto. Se eu pego essa palavra e coloco em outro texto, coloco em outro contexto, muitas vezes acontece de ela ter outro sentido. A nossa missão aqui é saber o sentido da palavra aqui afetuosa e o sentido da expressão exalado de amor dentro desse texto. Certo? Vamos lá. Podemos inferir, podemos concluir, podemos deduzir o sentido da palavra afetuosa desse contexto como? Aí ele vai dar aqui 4 opções para vocês, certo? Então, é carinhosa, desapegada, rancorosa ou melosa? Amadinho, vamos para a carta? Quando ele coloca aqui, ó, onde é que ela coloca a palavra afetuosa aqui? Pronto, é no primeiro parágrafo já. Quando ela fala assim, foi um prazer muito grande receber sua carta. Pequena, mas tão afetuosa que me deixou envaidecida. Mais uma cartinha tão carinhosa, mais uma cartinha tão desapegada, mais uma cartinha tão rancorosa, mais uma cartinha tão melosa. Quais dessas alternativas eu posso colocar como sendo a alternativa que mais se encaixa aí no sentido da palavra afetuosa? Aqui eu posso colocar carinhosa, certo? Porque você pode... tia, não pode ser melosa? Não, não pode. Aqui não. Porque melosa já dá mais aquele sentido, aquela ideia de uma coisa pegajosa, tá? E não é esse sentido que ela quer passar. Ela quer falar de afeto, ela quer falar de carinho. Tudo bem? Vamos para a próxima? Vamos lá. Segunda questão. Exalado de amor. Essa expressão aqui, ela vai estar no segundo parágrafo. Quando ele fala assim, olha para cá. Aqui em casa estamos todos bem, mas... bem, já esperando, ansiosos pelo Natal, para que o clima fique exalado de amor e esperança. O clima fique exalado, exale amor e esperança. Eu posso dizer aqui que é omitido de amor, encoberto de amor, escondido de amor, emanado de amor. Já está aqui a resposta para nós. Que o clima emane amor, fique exalado de amor, fique com cheiro de amor em tudo quanto é lugar. Tudo bem? Então, meus amados, nós vimos aí 2 cartinhas, nós fizemos o quê? A inferência de palavras e a inferência de expressão dentro do gênero carta, dentro das cartas, certo? Agora a gente vai um pouquinho à frente. Nós vamos ver agora a mesma coisa, só que é dentro de outro gênero textual, que é dentro do conto. Vamos lá, e o que é conto? Conto também é um gênero textual, só que é um gênero literário. Possui uma narrativa, uma contação de história curta e tem a origem do conto é da necessidade da gente conversar, da gente contar, da gente narrar e ouvir histórias, certo? Em função da contextualização do conto, essa narrativa ela sofreu alteração. Gente, ela sofreu e ainda hoje ela sofre alteração, certo? Aí a gente tem conto infantil, conto de fada, conto infanto-juvenil, conto de ficção científica. Nós temos aí os mais variados contos. Aí vai depender do seu gosto, o gosto do leitor, certo? Quais são os elementos do conto? Amadinhos, aqui é só uma pincelada, tá bom? É só uma pincelada para a gente fazer a nossa missão. Que é inferir as expressões e as palavras, o sentido delas no texto, tá bom? Quais são os elementos do conto? Nós temos aqui o enredo, espaço, tempo, narrador e personagens. Tudo você vai encontrar dentro do gênero textual, conto. A estrutura básica de um conto, o conto tem a apresentação, tem a complicação ou o desenvolvimento, você não ia interessar o leitor, você não ia ficar uma leitura instigante, certo? Então tem que ter uma complicaçãozinha no meio, tem um clímax, tem um desfecho e a gente vai sendo tecido, assim vai formando a tessitura do texto, tá bom? Os personagens do conto. Ora, dentro do conto eu vou ter o protagonista, que é o herói, que é o personagem principal. Vou ter o antagonista, que é aquele que contraria as ações do protagonista. E vamos ter também os coadjuvantes, que eles são aqueles que vão impulsionar a história, vão fazer como se eles fossem aqueles que vão empurrando a história, vão carregando a história, certo? Meus amados, eu trouxe aqui para vocês um texto que eu acho ele maravilhoso. Gente, vocês não têm noção de como esse texto é gostoso da gente ler. Então, chama todo mundo aí para ler esse texto com a gente. Gente, não, vocês não vão ser a mesma pessoa depois que vocês terminarem de ler o conto. O Reformador do Mundo. Vocês têm noção do que é uma pessoa que vai se arguir o direito de reformar o mundo?
Ah, o mundo assim não tá bom não, vou reformar, vou dar uma pincelada aqui no mundo, vou ajeitar o mundo. Vamos ver como foi que essa pessoa fez? Então esse texto aqui é um texto maravilhoso, isso aqui é um conto e eu convido novamente a vocês, vamos viajar aqui nesse texto, certo? Vocês vão amar, gente, olha só. Américo Pisca-Pisca tinha o hábito de pôr defeito em todas as coisas. Sabe aquela pessoa reclamona que coloca defeito em tudo? Nada tá legal, não consegue ver as coisas pelo lado positivo, não consegue ver uma qualidadezinha só, já vê os defeitos logo. Logo de primeira vê o defeito, não aproveita uma coisa boa, uma coisa legal que tenha. Era o Américo Pisca-Pisca. Olha só, o mundo para ele estaria errado e a natureza só fazia asneira. A asneira, Américo? Pois então, aqui mesmo neste pomar você tem a prova disso. Ali está uma jabuticabeira enorme, sustentando frutas pequeninas. E lá adiante vejo uma colossal abóbora presa ao calo de uma planta rasteira. Não era lógico que fosse justamente o contrário? Se as coisas tivessem de ser reorganizadas por mim, eu trocaria as bolas, passando as jabuticabeiras para a abobeira e as abóboras para a jabuticabeira. Não acha que tenho razão? Assim discorrendo, Américo provou que tudo estava errado e só ele era capaz de dispor com inteligência o mundo. Mas o melhor, concluiu, é não pensar nisto e tirar uma soneca à sombra destas árvores, não acha? E Pisca-Pisca, piscando que não acabava mais, estirou-se de papo para cima à sombra da jabuticabeira. Dormiu, dormiu e sonhou. Sonhou com um mundo novo, reformado, inteirinho pelas suas mãos. Uma beleza. De repente, no melhor da festa, plaft, uma jabuticaba cai do galho e lhe acerta em cheio o nariz. Américo desperta de um pulo. Pisca-Pisca medita sobre o caso e reconhece. Afinal, que o mundo não era tão mal feito assim. E segue para casa refletindo. Que coisa! Pois não é que se o mundo fosse arrumado por mim, a primeira vítima teria sido eu. Eu, Américo Pisca-Pisca, morto pela abóbora, por mim posto no lugar da jabuticaba. Deixemo-nos de reformas. Fique tudo como está, que está tudo muito bem. E Pisca-Pisca continuou a piscar pela vida fora, mas já sem a cisma de corrigir a natureza. Gente, eu amo esse texto, sabe? Esse texto faz a gente refletir em muita coisa. E a gente tem que ler, gente, outra coisa, meus amados, a leitura só serve se for para a gente transformar a nossa vida para melhor, evidentemente, transformar a vida de quem está ao nosso redor. Desse texto aí do Américo Pisca-Pisca, a gente pode tirar uma lição, né? Vamos pensar sobre isso, tá? Ler esse texto com a mãe, com a irmãzinha e pensar sobre isso, tá bom? Sobre transformação, tá? Então vamos lá. Vamos aqui para o que a gente se propõe. Podemos deduzir que a expressão corrigir a natureza tem o mesmo sentido de, eu vou corrigir a natureza, né? Segundo ele iria corrigir, tem o mesmo sentido de reorganizar a natureza, desalinhar a natureza, comprometer a natureza ou bagunçar a natureza. Qual é o sentido que tem a expressão corrigir a natureza dentro desse texto? Quando ele fala, ele vai querer reorganizar a natureza, ele vai organizar novamente a natureza. Ele vai organizar de acordo com o que ele acredita, de acordo com o que ele acha que ficaria melhor, certo? Então, a expressão aí, corrigir a natureza é o mesmo que reorganizar a natureza, ok? Vamos para 2? Vamos lá? Podemos inferir que a palavra destacada na oração abaixo tem o mesmo sentido que. Olha só a expressão abaixo, amadinhos, leiam aí comigo, qual é a expressão que tem abaixo? O mundo para ele estaria errado e a natureza só fazia asneira. Vocês conhecem essa palavra asneira? Vocês já ouviram falar? Alguém já falou que vocês só faz asneira? Vocês só fazem asneira? Alguém já falou isso? Né? Então, assim, dentro do texto aqui, dentro desse texto que a gente acabou de ler, o que significa isso? Para ele o mundo só fazia asneira. Para ele o mundo estava errado e a natureza só fazia asneira. A natureza só fazia bom trabalho, a natureza só fazia inimizade, a natureza só fazia tolice ou a natureza só fazia amizade? O que vocês acham?
Então, dentro desse texto aqui, a natureza só fazia tolice, tudo bem? Eu acho que tá difícil não, tá, meus amados? Vamos para mais uma? Depois de lido o texto, depois que você já leu o texto, você vai observar esse parágrafo aqui, você vai responder o que está pedindo, o comando está pedindo, certo? E o que é que ele está pedindo? Ele fala o seguinte, ó. Se as coisas tivessem de ser reorganizadas por mim, eu trocaria as bolas, passando as jabuticabeiras para a abobeira e as abóboras para as jabuticabeiras, certo? Qual é o sentido da expressão trocaria as bolas? Se eu estivesse num campo de futebol e alguém dissesse, troca as bolas, vamos trocar as bolas, teria um sentido. Mas a questão é que dentro desse texto, é bem legal a gente atentar para isso, meus amados. Aqui dentro desse texto, qual é o sentido da expressão trocaria as bolas? Colocaria uma árvore no lugar da outra, venderia as abóboras e não as jabuticabas, conservaria as árvores no mesmo lugar, manteria as árvores da mesma forma. Qual é o sentido aqui? Quando ele fala que vai trocaria as bolas, ele colocaria uma árvore no lugar da outra. As abóboras que o pé no chão, ele colocaria em cima, ele trocaria. E a jabuticabeira colocaria embaixo, né? Amadinho, só quando não deu certo, só quando ele viu o quê? Só quando ele viu, só um minuto, gente. Quando ele viu, caiu a abóbora na cara dele, no rosto dele, foi que ele viu, não, o negócio tá arrumado direitinho, tá feito direitinho, é desse jeito mesmo que tem que ser, tá tudo certo, tá tudo, tudo tranquilo, certo? Vamos aqui a outra questão. Vamos ler aqui o trecho abaixo e responder o que se pede. E pisca, pisca, piscando que não acabava mais, estirou-se de papo para cima, para cima, a sombra da jabuticabeira. Dormiu, dormiu e sonhou. Sonhou com um mundo novo, reformado inteirinho pelas suas mãos. Uma beleza! Então aqui, gente, a expressão que ele quer que a gente veja o sentido é estirou-se de papo para cima. É o mesmo que deitou-se com o corpo virado para o céu, ok? Leia o trecho abaixo e responda. Meus amados, nós temos aí a expressão assim discorrendo. É o mesmo que assim explicando, assim comemorando, assim cantando ou assim destratando. Assim discorrendo é assim explicando. Américo provou que tudo estava errado, que só ele era capaz de dispor com inteligência o mundo. Tudo bem? Meus amadinhos, e que foi que nós estudamos hoje? Nós estudamos carta e conto. Nós utilizamos esses dois gêneros aí para que a gente pudesse aprender, refletir um pouquinho sobre o sentido das expressões dentro do texto, né? Inferir o sentido da palavra e inferir o sentido das expressões em cartas e conto. O descritor aí, vocês sabem, é o D3.3, tudo bem? Obrigada. Amados, obrigada a Deus em primeiro lugar pela oportunidade que nós temos de estar aqui servindo. Muito agradecida a Deus por essa oportunidade. Obrigada a vocês por darem a oportunidade para a gente também estar aí na casa de vocês, por a gente estar trocando energia. E a gente se vê daqui a pouco. Vamos para o intervalozinho, tá bom? Beijo no coração, já já a gente volta.